Olá, olá, boa tarde. Também a gente pode falar bom dia, pode falar boa noite, porque já que, né, esse trabalho vai ficar nas redes sociais aí, então, todo dia, toda hora que as pessoas terem acesso, né, receba o nosso cumprimento. Estamos aqui no projeto de memória do EPC 40 anos. A gente vai falar aqui agora com o Lino Ramos, essa pessoa querida também, que se conectou com esse movimento social da área da cultura de Minas Gerais, nascido ali, né, na década de 80, no período da redemocratização do país, todos nós ainda bem jovens, né, iniciando as faculdades, começando a querer ter que arranjar trabalho, né, para se virar, mas todos nós conectados, né, Nino, com algo que nos move, grande parte de nós até hoje, que é exatamente a área da cultura, né, onde a gente construiu essa conexão, essa trajetória e realizamos, né, esse movimento cultural de Minas Gerais, que foi aí também até início de 90 e que deixou muitas conexões e resultados, né, e uma rede de pessoas que atuavam e atuam ainda hoje, né, na cultura aí de Minas Gerais. Então, Lino, seja bem-vindo, né? Esse projeto ele está aí coordenado pela Associação Projeto Presente, pessoal lá da Serra do Cipó, o Vinícius, concebido aí pelo Marco Lobo, que tem aquela história, né, ligada lá na Lagoa do Nado, a Grace também, né, que foi funcionária da própria Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, a Luna, que está aqui também nos ajudando nos bastidores, a Elke Reiga também, e fomos aí apoiados por uma emenda do deputado federal Patrus Ananias, que é um dos grandes deputados humanistas, né, que a gente tem dentro daquele Congresso, e que, inclusive, foi um dos prefeitos extremamente estratégicos na história da cultura, né, da política pública de Belo Horizonte. Inclusive, foi quando, na sequência aí com Berenice Menegali, na sequência com Patrus, começou-se a implantação dos centros culturais de Belo Horizonte, né? Que hoje estão espalhados aí pela capital mineira. Então, Lino, seja muito bem-vindo, entre com a gente aí nesse vagão desse trem da história e ajude-nos a contar essa história do EPC, tá bom? Tá ótimo. Então, Obrigado. assim, nada. Obrigado. A gente vai querer saber logo, né? Quem é Lino Ramos? Quem é Lino Ramos, né? O que que você faz hoje? A que você está conectado? Se você conheceu o EPC, conheceu como? Como é que você se conectou aos encontros populares de cultura de Minas Gerais, tá? Se você participou, se participou como, né? Então, você dá uma geral para a gente, assim, mais horizontal mesmo, e depois a gente aprofunda um pouquinho mais na memória aí. Quem é Lino Ramos? Então, situa para a gente, né? Na época do EPC, de onde você veio, se você estava no interior, que interior é esse, com o que você mexia, por aí. Vamos lá. Eu sou um mineiro do interior, lá do Vale do Aço, Ipatinga, né? Sou um ipatinguense da Gema. E falar do EPC, para mim, assim, é cair nesse caldeirão hoje, né? Quando me chamaram para falar começaram, quando a Elke conversou, mandou uma mensagem falando do que estava acontecendo nesse movimento, é meio que tivesse dado um choque, sabe, na minha memória, assim, e eu comecei a relembrar de algumas coisas. E isso faz parte da minha formação e da minha transformação. Hoje, eu moro em Belo Horizonte, trabalho com produção cultural, eu tenho uma linha de atuação trabalhando com cultura alimentar, e eu tenho uma empresa que chama Quina do Lino,
a gente faz conexões com gastronomia e segmentos da economia criativa. E isso tem muito a ver com o EPC lá, e aí que vem aquela confusão, né? Se foi 89 ou se 90, eu fico meio perdido nesse tempo aí. Mas faz parte de um tempo em que eu estava me encontrando enquanto um ser político, sabe? Então, assim, e eu me vi naquele momento encontrando com um grupo de pessoas que tinham um propósito de fazer uma discussão, procurando assim um modo de ver a vida que me chamou a atenção, sabe? E essa turma, ela ia para além do limite do meu bairro, da minha cidade, né? Eu estou falando mais precisamente de um movimento que tinha lá em Ipatinga, que ficava num outro bairro, bem distante do meu. Na época eu morava no bairro Veneza, e essa turma ficava no bairro Bom Jardim, que tinha um Festival Roda Viva, né? Que era o grupo Roda Viva, que tinha o festival MPBJ, né? Festival de Música Popular do bairro Bom Jardim. E envolver com esse pessoal, e dali passei a ter contato com os movimentos sociais, e essa turma estava em conexão com o EPC, né? com a turma que estava conectada né? Naquilo que hoje eu tenho certeza, mas na época, para mim, eu não tinha dimensão do que era essa rede de fazedores de cultura que estava toda em Minas Gerais, mas que, naquele momento, eu era um jovem que tinha cabelo, né? Mas eu não tinha essa ideia de que era aquilo, né? Eu tinha cabelo, mas não tinha entendimento, né? O entendimento que eu tenho hoje. Entendeu? Assim, eu poderia até falar, eu queria hoje ter o entendimento daquela época. Não, que bom que eu não tinha aquela época, né? Que hoje, agora, conversando com o Betânia aqui, eu posso estar relatando isso, assim, o quão importante foi ter bebido naquele ajuntamento, sabe? Quando eu pude conhecer, vivenciar bons momentos, né? Você em Ipatinga, de onde então você veio, né? Que hoje você está em Belo Horizonte, não é isso? Sim, Você mora em Belo exato. Horizonte. Em Ipatinga, você participava lá da área da cultura? Você tinha alguma atuação lá em Ipatinga nessa época? Então, não, eu era assim, não, né, quando eu conheci, na realidade, eu caí de paraquedas. Nessa época, eu era um funcionário, eu era funcionário da Copasa, na Copasa. Nessa época, Está nós aí vivendo fizemos uma parte, crise, né? Terrível, e estava horrível, vivendo, horrorosa. exatamente, eu estava praticamente vivendo uma crise. Nós fizemos parte, eu, né, um moleque, fiz parte da primeira chapa de oposição que o Sindágua teve. Olha a importância disso para um moleque que não tinha, até então, não tinha formação nenhuma. Então, assim, eu fiz parte desse movimento, entendeu? Eu fiz parte desse movimento, e foi justamente a partir desse movimento, ter feito parte dessa chapa, que me possibilitou novas conexões, e daí que eu caio, né, dentro com alguns atores que faziam parte também do movimento sindical, mas que também tinham atuação com alguns grupos culturais que me chamaram a atenção, né? E depois disso foram criando desdobramento. Eu vim, inclusive, fazer parte de alguns grupos de teatro experimental, andei fazendo algumas coisas em parceria com a Lagoa do Nado, graças ao apoio do Izinho, prestando serviço acho que no Parque do Rio Doce, entendeu? Tivemos os encontros regionais do EPC,
que a gente colaborou na organização. Então, ali começou, digamos assim, o meu pezinho na prática do fazer cultural. Por isso que eu falo que fazer o que eu faço hoje está totalmente conectado com o EPC, gente. Mesmo está tudo conectado. Eu acho interessante, assim, quando você fala assim, eu não tinha essa formação, mas que formação, na verdade? A gente estava saindo, vivendo o processo de redemocratização do país, né? De uma ditadura longa, custosa, né? E na área da cultura, o que é que nós tínhamos, né? Então, eu acho que daí é que partiu muito essa inquietação dessa geração que formatou o EPC. Tínhamos a sensibilidade, como você teve, que te levou para dentro de um sindicato, que o fez, né, de certa maneira, perceber também no movimento cultural alguma conexão que te fazia bem, né? E que a partir daí veio também fazendo. A gente fala, né, foi tocado pelo bichinho, né? Pelo bichinho aí do movimento e da cultura mesmo, né? Então, na verdade, quando você se conecta ao EPC, você não lembra direito se foi o terceiro, se foi o quarto, você não. Se a aluna jogar imagem de cartaz, será que você vai recordar? Você recorda dos cartazes? Esse, por exemplo, foi o terceiro já, em 88. 88, né? Não, esse aí não, com certeza não foi. Não, não? Teatro Francisco não foi. Esse daí foi o quarto. Esse foi o quarto, né? Já com o tema Vida, Cultura e Felicidade, em 91. Né? Logo teve a transição lá na prefeitura, inclusive, né? Da Berenice Menegali e o governo Patrus. O segundo, Luna, você tem aí? 15 de setembro de 91? O quê? Qual que é a estranheza? Ué, esse já foi o quarto, né? A gente fez o primeiro em 85. Luna, esse foi o primeiro, esse foi o grande chamamento. Não, esse aí com certeza. Não, isso aí não. A gente fez uma ocupação do Palácio das Artes, mais de 2000. Aí teve o segundo, que foi esse daí, tá vendo? É a cultura pulsando no coração e a gente. Não, com certeza foi depois de 89. O meu, com certeza, foi depois de 89. Bom, de todo modo, né? A memória a gente faz puxando aos poucos mesmo. Gente, mas Isso daí. Então, eu lembro aqui, esse aí, quando foi essa cena aí? Eu lembro que nós fomos pescar no Rio Arruda. Foi a pescaria no Rio Arrudas, foi em 91. Em 91 que a gente fez nós fizemos essa intervenção aí em plena. Foi em 91? Mas isso foi em setembro? Foi alguns dias. Não, mas por que eu vi cartaz aí falando setembro? Uai. Mas por que a estranheza do mês? O que tem? O que é estranho o mês? A gente definia a data nas assembleias, né, e jogava, depois de muita discussão. Mas veja bem, todo esse, digamos assim, todo esse histórico de antes aí, eu não tinha conhecido. Quando eu caí no encontro, eu já caí com toda essa construção aí, lá no Vale do Aço, já consolidada. Quando eu cheguei, digamos assim, eu já peguei literalmente o trem andando, entendeu? Todo esse pré que aconteceu no Vale do Aço, eu já não estava. Eu já cheguei com a turma se preparando para vir para Belo Horizonte. Entendeu? Então, assim, eu já cheguei nesse finalmente aí na transição. Olha só que legal, gente. Então, olha só. Olha só, na minha memória, eu sabia que era 91, mas eu achava que era o primeiro semestre de 91. Então, é isso. Então, é o quarto encontro. Então, beleza, o quarto encontro é isso.
Você me ajudou a tirar a dúvida agora por causa da pescaria no Rio Arruda, isso aí. Dessa pescaria, você chegou a participar, então? Participei, estava lá. Ah, pois é. Nessa pescaria que eu me aproximei do Reco. Ah, é? Do Reco Bastos. Está lá em Portugal, o Reco, né? Agora. Tá, o Reco é uma figura bacana. É. Bacana. Tenho um carinho grande por ele. Pois é, a gente, né, a memória é isso mesmo, viu, Lina? A gente, né, vai recordando, a programação do quarto EPC, ela foi bastante extensa, né, assim, ela foi muito intensa, como eram os outros também, né, foi do 11 até 15, né, foi de uma quarta até domingo que foi feito, e com várias intervenções, inclusive de rua, que a gente chegou a fazer, né? O próprio temário da ECO, né, Lino? A gente estava pautando a ECO 92. Pautou a ECO, sim, eu lembro. Eu lembro nossa, mas eu não sei. Eu lembro para mim, na época, quando eu levei, voltando no busão, os caderninhos, né? Os caderninhos. Eu pegava aquele e falei assim. Você tem ideia, para mim era tão novidade que eu não. Na época eu começava a ler e eu não conseguia concatenar as ideias. Eu falei, gente, o que esse pessoal está colocando? Esse pessoal falando aqui de negócio de meio ambiente. Eu não fazia conexão no sentido das coisas, sabe? Falei, não, porque para mim era tudo muito novo. Eu não tinha formação, estava muito cru. Muito cru, a verdade era essa. Pois é, então, especificamente nesse EPC, a gente, inclusive, tematizou, como já tematizava as questões ambientais, né? Mesmo que tinha também, você também falou aí da conexão sua com o Izinho, né? Qual que é a história do Izinho? Sim, né? No ambiente. Não, mas na época, veja só, naquele exato momento ali, isso para mim não fazia sentido. Lógico que com o passar do tempo, né, que aí você vai se formatando, né, se formando, aí tudo. Né? Pois é. Não, engraçado, né? E o meu caminho com o Vizinho, depois os nossos caminhos depois foram se cruzar no meio ambiente depois disso, anos depois, eu acabei sendo eleito para a terceira Conferência Nacional de Meio Ambiente, trabalhando com. Então, assim, olha para você ver como é que as coisas foram se construindo ao longo. Foi. São as conexões epesianas, digamos assim. Epesianas. Pois é, mas você, quando você participou desse EPC, você estava em Ipatinga. Ipatinga. Você participa, você cai nessa, né, nessa confusão, né, que era de um encontro. Trem doido. Esse trem doido, pegando a cultura, mas com vários temas, né? Como você disse, que a princípio, o que isso está fazendo aqui, né? Exatamente. Não, você tem. Olha só para você ter ideia. Então, aquilo que eu te falei, eu vindo de uma cultura cristã evangélica, filho de pastor, formatação, desde criança. Tá. Aí saio durante o dia da conferência, aí todo mundo ficar hospedado dentro do Mineirão. Aí, quando você está dentro do Mineirão, aí você faz um ajuntamento, gente com a sua viola, turma de índio, de cá, com som dali, aquela fervescência, o pessoal, quilombola, todo mundo, e eu no meio daquilo tudo assim, eu ficava olhando, aquilo para mim era assim, ao mesmo tempo que era questionamentos para lá e para cá, também era vislumbra, para mim era tudo muito. Eu falei, gente, como é que é? Assim, aquilo tudo foi gerando algo assim, entendeu? Assim, naquele momento que não fazia sentido, entendeu? Mas hoje eu vejo o quão importante foi fundamental aquilo na minha vida, entendeu? Então, assim, ter o olhar que eu tenho hoje para as minhas raízes,
ver o que isso significa para o que eu sou hoje, para os valores que eu valorizo hoje, é coisa do EPC, entendeu? É coisa do EPC. Então, assim, e isso, e para ser sincero, e isso passou a ter um contorno maior depois que a gente começou a ter essa conversa aqui de começar a fazer um juntamento das pessoas que participou do EPC para discutir os 40 anos. A partir disso que toda essa memória veio subindo aqui. Aí que eu fui... Me provocou ainda mais essa reflexão, entendeu, Betânia? Até porque está parecendo que eu estou fazendo uma sessão de terapia aqui com você. Aqui, tá sei lá, mas memória é isso mesmo, né? Mexe com a gente porque é afetivo, é psicológico, né? E tem tudo a ver isso que você está falando. Pois é, então, olha só. O Lino, lá de Patinga, conecta com o EPC. Aí, com essa conexão do EPC, você volta para Ipatinga? E aí, quando você volta para Ipatinga? Como é que você fica lá? Aí eu volto para Ipatinga. Voltando para Ipatinga, eu estabeleço algumas conexões junto com o vereador Sávio Tasso, que é uma pessoa que foi fundamental na minha inserção no EPC. Eu passo a contribuir com ele no mandato. Depois disso, eu me conecto com o movimento de luta pela moradia, tá? De luta pela moradia. Nessa de conectar com o movimento de luta pela moradia popular, o movimento tinha feito um convênio com a prefeitura para construir algumas casas e eles tinham contratado uma consultoria que era especializado em moradia popular, inclusive em parceria lá com a então gestão da Luísa Erundina, entendeu? Então, meio que bebendo na mesma fonte, né, do modelo. E veio a calhar que a técnica que veio para prestar essa consultoria é hoje a minha esposa. Eita! Ela veio, né, foi para Ipatinga para prestar essa consultoria. Moradia foi para ficar 6 meses. Ela foi para ficar 6 meses. Aí a gente se conheceu, foi se conhecendo. Aí, dos 6 meses, prorrogou o contrato por mais 1 ano e foi ficando. E a gente se juntou. E aí, quando foi em 98, ela recebe um convite graças ao trabalho dela, a performance dela lá nessa área de gestão, ela recebe um convite da Urbel para assumir a gestão dos projetos aqui. E aí nós resolvemos vir para Belo Horizonte. E cá estou. E cá estamos, né? Cá estamos. E aí novamente, as conexões epesianas que eu estou te falando. Então, estou eu um dia andando no centro de Belo Horizonte, tal, encontro com quem? Encontro com o Reco. Eu sei que tal, e conversa aí lá, eu estou fazendo não sei o que ali e tal, e aí voltou novamente as conexões aqui, estando aqui em Belo Horizonte, entendeu? Então, assim, e nesse período que eu volto, né, voltando um pouco, pós-encontro em Ipatinga, a gente continua fazendo algumas coisas na área de cultura. Foi nessa parte aí que eu falo com você, que é o reencontro
através do Paulo Césio, que é um outro querido também, na época que teve um trabalho importante também na construção do EPC, em Ipatinga, com um artista plástico maravilhoso. Ele nos liderou num movimento, de um trabalho também com o grupo cultural, e a gente fez algumas coisas, alguns trabalhos, trabalhando com foco no resgate da memória, com alguns trabalhos de murais na cidade. Eu trabalhei com eles nesses projetos. Depois nós fomos prestar na Associação Habitacional, coordenando um projeto de atividade cultural com os filhos dos trabalhadores mutirantes na construção das casas. Então, foram várias atividades que, aos poucos, a partir, digamos, dessa minha estada, no EPC, desse molde todo, eu fui me envolvendo e prestando outro tipo de atividades que foram me ajudando na minha sobrevivência e me moldando naquilo que eu estou hoje. Pois é, e aí hoje você até falou, você é um produtor cultural, né? E aí você fez um recorte dentro da área mais de produção cultural, ligado aí a essa economia, né, criativa, né, gastronômica. Agora, profissionalmente, você formou em quê? Assim, atuação profissional de antes? Eu fiz você esteve na Copasa? Eu vim para Belo Horizonte, primeira coisa que eu fiz. Aí eu fiz um curso de formação em cozinha comercial. Sou cozinheiro, formado pelo SENAC. Depois, eu fiz comunicação social. Então, eu sou formado em comunicação e eu fiz comunicação social e cozinha. Então, por isso que hoje eu escolhi fazer esse trabalho. Entendeu? Então, junto as duas formações que eu tenho. As duas formações eu tentei juntar e trilhar junto com a minha empresa, chamada Quina do Lino. Ainda mais hoje, com toda a possibilidade de comunicação, né, das novas tecnologias e de difundir também, essas duas formações suas potencializa, né, o trabalho. Eu tenho me esforçado para tentar. Beleza. Então, olha só, você... Agora a gente podia voltar de novo nessa memória. Você já começou a falar. No caso, então, pelo que você fala, você realmente participou do último EPC. Você estava um pouco aí, essa coisa do período de execução, né? Mas foi lá em setembro, Vida, Cultura e Felicidade, né? Que a gente já tematizando, acho que de uma maneira bem contemporânea já, né? Essa coisa do lazer, da felicidade, do prazer, do ócio. Saúde e alegria. Saúde e alegria, que era o lema, né, de Izinho, na Lagoa do Nado. Mas, e aí você participou, você conectou com alguma atribuição, porque a gente pegava todo mundo voltava para as regiões, olha, tem que fazer encontro lá, tem que debater, tem que discutir, tem que andar. Sim. Então, é isso que eu estou te falando, porque é o seguinte, a estrutura do gabinete do Sávio, ela teve um papel importante nisso. Então, a partir dele, ali, lógico, né, com o apoio também da estrutura do município, que possibilitou os encontros regionais. Então, você teve encontro regional em Ipatinga, eu lembro, né, inclusive, de uma colaboração luxuosa que nós tivemos com o Guilardo, o Izinho, foi até no... Nossa, mãe, era um sítio, era um sítio que era uma espécie de uma fazenda experimental, que
que tinha lá numa zona rural de Patinga, esqueci o nome agora, que era um trabalho de apoio, né, ao setor rural de Patinga. Então, nós fomos um final de semana. Foi bacana, um final de semana de discussão bacana. Teve o Guilherme, Luizinho lá conosco. Depois nós tivemos uma outra rodada em Fabriciano também, que contou com o apoio nosso, mas também com o apoio da turma de Fabriciano, acho que foi no ano seguinte. Tivemos também um outro encontro regional que eu me lembro. Nossa, mas como é que era o nome do cara na época, hein, gente? Não. Se eu errar o nome aqui, me perdoe. Acho que Paulo Cruz, Timóteo, nós tivemos também. E, por último, que eu me lembro, na sequência, eu não sei se foi no semestre ou se foi no ano seguinte, e João Molevade. Então, assim, foi um momento assim, que foi assim, o Vale ali foi se juntando, fazendo os encontros regionais do EPC, entendeu? Foram essas, assim, a contribuição que eu tive em ajudar na mobilização. Pois é, eu vou te perguntar agora, mas e vocês produziram materiais também? Você se lembra? Você tem alguma coisa? Não, eu não tenho, mas eu lembro, por exemplo, que o Paulo Césio, como era artista plástico, eu lembro dele fazendo alguma coisa. Eu lembro que, nossa, tinha um cara que, aliás, o Izinho gosta muito dele, dos desenhos dele, que é o Altemar. Eu acho que o Altemar, inclusive, ele deve ter feito alguma coisa para o quarto EPC, viu? Em algum momento eu vi uns traços, deve ter sido alguma coisa, porque o Altemar tinha um traço muito crítico, sabe? Ele era um cara muito bom de serviço, muito bom de serviço. Eu lembro dele fazendo alguma coisa também. Então, assim, aí a gente teria que ver porque essa coisa ficava muito na área institucional, né? Com a galera mais ligada digamos assim, né? Por exemplo, a turma que era ligado ao gabinete, né, dos vereadores que apoiavam o movimento cultural. Talvez tenha ficado isso com algum deles. Mas eu lembro de ter feito isso materiais. Agora, lá em Patinga, vocês, né, igual você falou, vocês começaram também a formatar regionalmente, né, esse movimento cultural na região do Vale do Aço, né, que foi isso que vocês foram fazendo. E aí você tem lembrança de nomes de grupos, de instituições, ou até mesmo sindicatos, né? Porque em Belo Horizonte a gente está levantando isso. E regionalmente você consegue identificar isso? Você lembra? Eu até comecei a conversar quando eu fiz contato com o Sávio, para aquele encontro que nós tivemos lá no dia do lançamento? Lá no... É no Conselho Regional de Psicologia. Psicologia, lá no Conselho de Psicologia. Eu fiz conexão com o Sávio. Uhum. E aí ele falou comigo que tem muita gente que está fora, entendeu? Então, assim, pessoas que eu lembro, assim, negócio, já te falei do Paulo Césio, que era artista plástico. Lembro que na época tinha apoio do Sindicato dos Comerciários, tinha o Batista Neubanner, que era músico, que hoje está nos Estados Unidos. Você tinha o pessoal do Teatro do Oprimido, Grupo Teatro Oprimido, que estava na época estava formatando um centro de estudo, inclusive com todo o apoio do Augusto Boal na época. Inclusive era o próprio Paulo Césio era um dos integrantes desse grupo, ele, o Fábio Brasileiro, o Sávio Tarso, o
toda a turma, né? Igual eu te falei, do Grupo Cultural Roda Viva, né? Do MPBJ, essa Lembrei turma. desse nome agora. Agora foi você que conectou comigo. Eu lembro É, desse nome desse grupo, Roda Grupo Cultural Viva. Roda Viva. Eles eram O de quê? Era Reizinho. teatro? Olha, você sabe o Era que você vai teatro? lembrar? Oi? Ah, era Não, eles teatro? eram um grupo musical, né? Mas eles tinham tudo. Lá no grupo tinha um cara, o Reinaldo Reizinho, ele tem um trabalho muito bacana. Ele entra na mata, pega raízes e transformava ela em arte. Ele foi para o EPC nesse quarto, levou esse material. Ele, assim, um trabalho dele muito bacana, em couro. O Reizinho deve estar lá para o Tatinga, assim, tem muito tempo que eu não vejo. Quem? Mas estou tentando lembrar aqui quem mais. Esse artista plástico que você falou, qual que é o nome dele? Você falou um aí? Paulo Césio. Acho que foi outro que você falou, de desenho, não? Esse Altemar. mesmo? Ah, Altemar. Altemar o quê? Você lembra? Tem o sobrenome? Nossa, mano. Peraí, deixa eu ver aqui se eu tenho, por acaso, eu tenho ele no meu Face. Peraí. Deixa eu ver. Uhum, porque o EPC fazia exposições também, mas acho que a Aqui. gente. Ah, Ó, ele está trabalhando nos Correios. Altemar Henrique. Altemar Henrique. Altemar Henrique. É porque fazia exposições na época também, né? Mas eu acho que a gente não chegava a ter dinheiro para fazer panfletos sobre cada um que participava. Pelo que está aqui, a última vez que eu falei, ele estava morando em Brasília. Ah, Brasília. 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 Ele está lá, ele, o Paulo César. Paulo César, eu não sei por onde ele anda, sinceramente. De todo modo, né? Se você tiver a oportunidade de alguém que tenha algum material, violino, Tá. para o projeto, aí o pessoal devolve, eles escaneiam tudo que vai ficar na plataforma, mas depois devolve. Tá, eu vou ver, vou cutucá-lo aqui na. Nossa, mas estou até vendo aqui, ó. As escolas que Ontem eles alguém foi achou partindo. os cartazes das peças teatrais que foram feitas. A Aí, Sula, olha. alguém arrumou para ela os cartazes todos das peças teatrais do EPC de 91, inclusive, que foram feitas várias intervenções de rua em Belo Horizonte, que a gente queria chamar a atenção, né, sobre a cultura. Praça 7, Guaicurus, né, foram várias intervenções. Bom, mas então tá, lá em Patinga, então, você voltou todo imbuído aí do EPC, né, contaminado no bom sentido, e aí você já com Sávio participa desse movimento de fazer a rede do movimento cultural do Vale do Aço. Veja bem, até pela minha, mas deixar bem claro, até pela minha, digamos aí, a minha inexperiência, nesse exato momento, eu era mesmo um carregador de piano para a turma. Tá? Eu não era liderança, formação, eu era carregador de piano para a turma. Então, assim, vamos embora, precisou carregar, eu estava em todos. Eu ia com a turma para tudo quanto é canto, ajudando aí. Então, hoje eu tenho uma contribuiçãozinha assim, mas porque isso foi acumulando aqui dentro da cabeça, aqui, todo aquele universo. Entendeu? Mas, na época era. Beleza. Eu te perguntei se vocês publicavam alguma coisa, Lino, porque, bom, eu nem sabia da existência desse projeto, apesar de que desde o ano passado ele estava sendo já idealizado, né, pela Elke, a Grace, o Marco, mas você acredita que tem pouco tempo, eu arrumando as minhas coisas, eu joguei fora uma carta de Patinga, belíssima, porque o Movimento Cultural de Patinga produziu uma carta com princípios, com propostas, e olha, ela foi tão importante para mim que eu tinha guardada há pouco tempo, isso é coisa de 1 ano e meio que eu acho que eu joguei fora.
Obviamente que era uma carta mimeografada, porque a gente não tinha fax, não tinha impressora, né? Assim como a primeira carta ela foi mimeografada, a carta que Titane mandou, né? Então, Ipatinga também tinha uma produção textual, sabe? Talvez o Sávio, alguém possa ainda ter isso, não sei, porque eu tinha a carta de Ipatinga, que era ligada ao movimento cultural, com as propostas, uma plataforma de propostas. Talvez, é porque é o seguinte, o EPC, ele, e aí eu estou falando isso aqui de forma bem empírica, tá? Uhum. Veja bem, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando dentro do que eu percebo da minha vivência e do momento que eu cheguei, tá? Quando eu chego dentro daquele caldeirão que estava ali, alguns atores estavam dentro dessa coisa chamada cultura popular. Entendeu? Então, eu não sei se esse movimento aí que está que você fala dessa carta, se é o mesmo, entendeu? Porque, claro que existe, sim. Eu sei que a cultura, né, em Patinga, ela sempre teve uma efervescência muito forte, né? Bom, o Teatro de Patinga, nós estamos, né, Darcy de Mônaco, nós temos grandes atores, Otton Vargas, nós temos muitos. Então, assim, mas eu não sei se essa turma daí, né, se dialogavam com esse movimento na época. Eu não posso precisar isso, entendeu? Eu tenho até que trocar uma ideia com o Sávio para saber disso. Talvez seria. Por isso que eu sugeri aí, vocês trocaram um bate-papo com o Sávio também, que pode ser que vocês tenham mais. Mas o Sávio mesmo, acho que ele assinou essa carta. Eu acho que era bom mesmo ver, quem sabe ele possa até ter guardado. Bom, mas é isso, né? Você vê que é um movimento que ele foi se espraiando, foi conectando, né? Você entrou, daí você se conectou mesmo. Bom, dentro, Lino, do que você tem de memória do EPC, então, você praticamente participou do último, né? E a partir daí outros desdobramentos foram sendo feitos. Agora, para você, então, dentro do EPC e para a sua área de atuação na cena que você, né, artística, literária, como produtor, né, qual que foi a importância do EPC? Olha, toda. E como que ele influenciou sua vida pessoal e profissional, né? Também. Toda. Nossa, vamos só pegar aqui, ó. Basicamente, falar de pessoas que eu ainda mantenho, né? Conexão. Elk, vira e mexe, a nossa rede de relacionamento está trombando a gente em algum lugar. Né? Chega lá, Elco está aqui. Eu falo, você conhece a Elco? Né? Izinho, nem se fala. O Reco, nem se fala. Então, assim, aí, quando eu vejo as pessoas, quando eu apresento o que eu gosto de ouvir, vou citar exemplo prático. Meus irmãos, eu tenho 2 irmãos caçulas hoje que eles vivem praticamente do fazer cultural. O caçula, ele é doutorando em literatura, trabalha com música. O intermediário, um pouco mais velho que ele, é baixista, toca em 3 bandas no Espírito Santo, etc. E eu vejo eles já falarem que eles
aprender alguma coisa com as coisas que eu ouvi. E as coisas que eu ouvi, um pouco que eu ouvi, grande parte do que eu aprendi foi no EPC. Entendeu? Foi no EPC que eu vi um Décio Marques entrar dentro do Instituto Cultural, conclamando a todo mundo a parar com aquela cerimônia, e que era um momento de festa, vamos acabar com isso aqui. Eu fiquei olhando com aquilo, eu falei, gente, que coisa doida é essa? E aí, cara, eu fiquei encantado com o Décio, e depois, 2 meses depois, Décio vai fazer um show em Ipatinga, e eu, então, estava namorando com a Jaque, ele ia fazer o show, ele era nas ações, eu chego, ele me reconhece, e eu apresento ele para minha namorada, falo, Décio. E a minha mulher fica encantada, fala assim, estou namorando com recém-namorada, ela acha que eu sou assim, né? Eu conheço os melhores músicos de Minas Gerais, né? Chega lá e, né, a gente vai passar o final de ano com os amigos dela. Não, porque o Lino é amigo do pessoal lá dos músicos de Minas Gerais, porque eu conheci o Marco Ribas, apresentei para ela, tal, assim. E isso tudo foi PC, mas tudo assim, tudo foi caindo no meu colo, assim, entendeu assim? Por isso que eu falei com você, entendeu? Que o PC me garantiu até um bom casamento. O Marco. O Marco teve também no quarto EPC, né? Como em outros, e ele acabou que ele caiu na nossa rede, né? De cultura também nas regiões. O Décio Marques. E eles participavam também, eles não eram a estrela, eles subiam no palco, arrasava, mas eles também, né, vinha com toda uma narrativa também, né, de defesa, de importância, de conscientização, né, que é isso que você está falando, né, assim, a proximidade. Não, e eles frequentavam Ipatinga. Então, assim, como eu participava do EBC, então, assim, eles me reconheciam, então a gente ficava, não vou falar amizade, mas assim, aí quando eu venho para Belo Horizonte, quando eu ia nos shows do Marco aqui, eu ficava até sem graça, né? Aí o Marco vai lá, como ele sabia que eu tinha vindo para cá e eu comecei a fazer cozinha, aí teve um show que ele estava fazendo, ele estava, opa, tá aqui o meu amigo, excelente chefe de cozinha, e apontava lá no palco para mim, sabe? Assim, aquilo, foi graça a PC isso, entendeu? E aí depois a gente conheceu, né? Conheceu uma família dele, a Fatão, tudo mais. Então, assim, essas conexões todas epesianas. Todas epesianas. Esse termo é novo para nós. Nós vamos adotar. Tá certo. Bom, e aí, Lino, eu não sei se você, né? Porque, claro, você tem uma parcela aí de participação, mas assim, então, na sua visão, enquanto movimento cultural, né, de Minas Gerais, né, porque depois você, inclusive, teve na Secretaria de Cultura, lógico, já bem cá, né, na frente, com o Ângelo Osvaldo, mas para um movimento cultural, né, na década de 80, né, nesse momento da democratização do país, o que você associa como um legado, né, que o EPC tenha deixado, né, enquanto sociedade? Agora, saindo mais do âmbito individual, né, para a sociedade, digamos. Eu acho que olhando hoje, eu acho que a voz, da voz, porque é o seguinte, hoje a ocupação que se dá aos conselhos populares hoje, eu acho que a contribuição do EPC, eu acho que ela foi fundamental nisso aí. Eu acho que pós-EPC, e até mesmo no EPC, a gente vê o conceito de participação popular na cultura, em Minas Gerais, eu acho que ele passa a ter um engajamento e até um pertencimento, entendeu? Mais valorizado. Uhum. Essa é a percepção que eu tenho. Uhum. Sim.
Porque hoje tem tantas facilidades, né, de comunicação e de tecnologia para facilitar, né? Mas Sim. naquela época a gente agia muito no peito e na raça, e na unha. Edvar estava mostrando outro dia como é que chegava a fazer um layout para publicar um livro. Você não acredita, né? O tanto que era profissional, a construção que eles faziam, né? Às vezes, madrugada fora. Quer dizer, né? A gente desbravou uma época que era no peito e na raça, né? Era na unha. Sim. Quando o pessoal, né, a brincadeira que o pessoal fala, né, quando eu cheguei, isso aqui era mato, né? Então, assim, hoje em dia, a galera tem a facilidade, né, de chegar digamos assim, no Instagram ali, né, de uma secretaria de cultura, seja ela no âmbito municipal, estadual, federal, e né, reclamar, despachar, né, falar, né, fazer o seu reclame, né? Antes não, antes você, né, para você bater na porta, né, você tinha que fazer o movimento, arrastar, chegar até lá, então era muito mais dificultoso, né? Hoje em dia você consegue fazer sua voz chegar de forma mais ágil, né? Então, mas de certa forma é um avanço da participação popular, né? É um avanço. Sim, com certeza. Bem, se a gente, Lino, fosse não tá num horizonte, né, nem de utopia, mas assim, a gente tinha um temário que era discutido sim com muita seriedade, né? Todos nós engajávamos muito na definição do temário dos EPCs e até para convidar, né, quem é que podia vir, né, falar no nosso encontro. Se a gente tivesse que, né, apesar de que você participou só no último, né, e você viu o próprio tema, vida, cultura e felicidade. Naquele último, a gente discutiu a questão ética, a questão ambiental, a questão dos 500 anos, né, da escravidão, da colonização. Você vê temas, inclusive, bem contemporâneos, né, assim, que estão aí, presentes ainda hoje, né? A própria Eco 92, né, que a gente trabalhou, sim, e a questão da cultura mesmo, como política pública, como forma de transformação. Se a gente tivesse que fazer um novo EPC hoje, tá? Que temas que você consideraria relevantes para poder integrar um temário desse EPC? Aí você... Não é difícil. Aí não, para mim é fácil. Olha, eu acho que fundamental a gente discutir a cultura alimentar dos nossos povos. E eu tenho um nome para isso, assim, eu acho que assim, a gente tem que chamar a Tainá Marajoara, lá do Instituto como é que é? Iacitata, de Belém do Pará. E eu chamaria também a chefe Bel Coelho, do Clandestino de São Paulo, para uma mesa. Entendeu? Eu chamaria esses dois nomes. E daqui de Belo Horizonte, eu chamaria o professor Genilton, na PUC. Da UFMG, e chamaria a Ju, do restaurante Cozinha Santo Antônio, para discutir essa temática. Então, você proporia de já entrar na economia da cultura. Exatamente, cultura alimentar. Não, porque é o seguinte, que as pessoas... o que acontece? As pessoas... como é que fala? Está todo mundo, ultimamente, principalmente com o advento, né, dos TikTok da vida, etc., todo mundo hoje em dia pode ser chefe. Todo mundo pode ser chefe. E as pessoas estão esquecendo de que
produtor, o produtor, ele tem que ser valorizado na sua essência. Por trás do produtor existe toda uma ancestralidade a ser respeitada sobre aquele alimento. Existe toda uma carga que deve ser respeitada. Então, assim, quando você fala, vamos discutir sobre o ponto de vista da cultura alimentar de um povo, vale você respeitar isso também na hora de você trazer esse alimento até a sua mesa. Entendeu? Então, assim, e essas pessoas que eu citei aqui são pessoas que se debruçam sobre esse tema, sabe? São pessoas que têm apreço por isso. Então, assim, que não estão aí, que não vieram aqui só pelo oba-oba dos likes, entendeu? Então, assim, eu acho que a comida, ela é parte da cultura de um povo. E a gente não pode deixar ela passar batido, entendeu? Eu acho que a comida, para mim, ela faz parte desse trem doido também. Não, veja bem, você, como gestor cultural, você sabe disso melhor do que eu. Eu só vim ter noção disso a partir do EPC, novamente. Por quê? Anos depois, né? Anos depois. Eu não valorizava a comida de reisado. Eu não valorizava, eu não tinha noção. Eu participava, né, quando eu via, para comer mesmo, só para comer, tal, né? Mas eu não tinha noção do que era aquele momento, entendeu? Hoje não, hoje eu vejo, né, a partir do meu... eu vejo o tamanho do que o significado. Então, ou seja, ali você tem música, você tem comida, então é esse conjunto. Então, isso é importante trazer à baila a comida nas nossas discussões. E isso só se pode fazer através da lupa da cultura alimentar. Uhum. E a cultura alimentar, ela pega todo mundo, né? Todas as classes, todas as idades, né? Isso. Quando dá esse toque cultural de fato, aí a densidade merecida chega, né? Exatamente. Merecida. Exatamente. Pois é, meu querido, olha, a gente... eu não sei se você, assim, dentro desse conjunto aí de lembranças do EPC, da parte que você viveu, né, e do que trouxe para você, as redes de relações também, se tem mais alguma questão específica, alguma história, alguma questão aí que você quer ainda colocar para nós aqui nessa entrevista. Alguma consideração também pode ser, algum lembrete, né, também. Eu acho que fica mesmo, sabe, a memória mesmo e do ponto de vista umbilical, o quão importante para mim foi esse período que eu fiquei aqui, naquela época, esses 4 dias que eu fiquei enfurnado naquele trem chamado EPC, que eu não sabia o que era, e que só anos depois, dado as marcas que ficaram entranhadas na minha alma e no meu corpo, é que eu pude perceber, e que agora, com a Elke e Zinho me cutucando para falar dos 40 anos, reunir a turma, que foram retomadas e vivenciadas novamente, entendeu? Assim, é só gratidão mesmo, não tem muito o que comentar, não é gratidão a vocês, e eu até estou evitando ficar comentando naquele grupo lá, porque eu fico falando, gente de Deus, assim, eu estou aprendendo demais naquele grupo, sabe assim, eu estou vendo as coisas, falei, gente, quer dizer que antes de eu chegar em 85, eu falei assim, de repente, se eu tivesse visto isso em 85, eu acho que eu tinha pirado o cabeção. Então, foi bom chegar em 91.
Não pirava, não, você se embanhava mais e mais. Pois é. Marino, então tá, eu acho que as principais questões eram essas mesmo, que a gente queria trazer, que você disponibilizou hoje para a gente, né? Que é essa conexão que foi feita, o impacto para você, a visão, né, que você que te deu naquela época e como que isso também fica, quais foram as conexões também, desdobramento, né? Que a partir de você a coisa aconteceu, tá? Mas você fica à vontade também, qualquer coisa que você tiver que lembrar, algum documento também, alguma conexão que você achar importante para reportar para a gente, né? Fica à vontade também para continuar contribuindo e participando desse trem da história, tá? Não, tranquilo. Eu vou fazer algumas prospecções aqui, se eu localizar alguma coisa, eu cutuco a Luana aí. Pessoas, inclusive, que possam ter isso que você falou. Um está lá em Brasília, o Sávio. Eu lembrei dessa carta, essa carta do Vale do Aço, acho que valia a pena achar. Pois é, se por acaso. Dessa carta. Por acaso, essa Mas carta. Alguém de Patinga deve ter, não é possível. Pois é, essa carta, por acaso, não teve assinatura. Agora que eu estou lembrando o nome aqui. Não, claro, época, mas olha. A PROC. Não era a PROC, a Associação PROC de Patinga? Não, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar porque é um documento, porque assim, eu sou historiadora, então você já imaginou, né? E gestora, então eu adoro arquivar, adoro pegar documentos, né? E assim, desfazer de documentos para mim é um sofrimento. E essa carta é aquela coisa de você ler e reler, né? Ao longo da sua vida de movimento. Entendi. E essa eu guardei, quer dizer, porque ela realmente tinha um conteúdo muito importante, né? A gente aqui no Jequitinhonha também tinha uma atuação muito efervescente, eu mesma coordenei os encontros, né, de cultura aqui na região, e a gente trocava também, né, os documentos. Quando o EPC se propõe a publicar, é porque era uma necessidade, né, do próprio movimento cultural de dar subsídio de conteúdo também, né, a partir daquilo que a gente acreditava, daquilo que a gente pensava, né? E essa carta de Patinga é uma que acho que valia a pena ainda tentar peneirar e achar, porque eu me desfiz tem pouco tempo, assim, dentro dos meus guardados, eu achei, olhei, mas eu não sabia que ia ter esse projeto de memória, senão realmente eu teria guardado. Mas é isso, querido, olha, queria te agradecer de coração, viu? Se a gente fizer aí um encontro presencial, né? Está todo mundo querendo se encontrar, pelo menos alguns. Talvez Belo Horizonte seja o espaço mais central para isso, mas vamos ver, né? Tem pessoa. Tem muita gente em Belo Horizonte com comida, né? Bora! Tem que ser um encontro agora com cultura alimentar, já imaginou? Comida com história, memória e significado. Isso. Mas é isso, tá? Então, queria te agradecer mesmo, né? E se você nos ajudar a conectar aí com outras informações do documento, você pode mandar, o pessoal devolve, viu? E por essa grande contribuição que você deu hoje aí para o projeto, menino. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer aí mais uma vez por esse espaço e também, novamente, agradecer ao EPC por me ter tornado um Lino Ramos melhor. Que bom. Valeu. Falou.